Ser uma cidade economicamente desenvolvida vai muito além de números e balanços. Ter uma economia forte e bem distribuída traz mais qualidade de vida e justiça social para todos. Não apenas através do investimento que circula no próprio município, mas também por meio da melhoria do dia a dia das pessoas que fazem a cidade se desenvolver. Além de incentivar a preservação e a renovação das atividades produtivas, o Plano Diretor Estratégico busca distribuir melhor os empregos pela cidade, diminuindo o deslocamento diário da população e criando novas centralidades industriais e comerciais, além de fortalecer as já existentes. Para isso, foi definida a Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Através dessa política, serão criados os perímetros e polos de incentivo ao desenvolvimento econômico. Áreas que hoje são predominantemente residenciais, próximas a eixos viários e de transporte coletivo, que receberão incentivos para a instalação de comércios, serviços e equipamentos urbanos, que aumentarão a oferta de empregos. Com o plano diretor, já foram estabelecidos incentivos para os perímetros Jacú-Pêssego e Cupecê. Jacú-Pêssego, perímetro Fernão Dias, aqui divisa com Guarulhos, perímetro Cupecê, lá na Zona Sul, e perímetro Jacú-Pêssego. E o engraçado é que aqui, nessa apresentação, o perímetro Jacú-Pêssego está margeando a Jacú-Pêssego até aqui a parte do Rodoanel. Só que eu vou mostrar num adendo agora que esse perímetro Jacú-Pêssego, existe uma área dentro desse perímetro que está localizado no centro da cidade de Tiradentes. Olha, desde 2014 nós temos um perímetro que deveria ser fomentado para se gerar renda, se gerar emprego, se gerar habitação, se gerar desenvolvimento socioeconômico e sociocultural, e ninguém fala disso. Ninguém fala. Eu soube dessa informação há pouco mais de um mês, que na Zona Leste nós tínhamos um perímetro de desenvolvimento. Que a única coisa que eu vi que o prefeito Fernando Haddad fez foi tentar trazer alguns call centers para a região de Itaquera, na época da Copa. Depois dessa data, não soube mais de nenhum outro tipo de projeto para a região. Além da destinação de compra por parte da prefeitura de uma área que era do estado, que é na frente do hospital Cidade Tiradentes, aonde reza a lenda que será o grande centro comercial da cidade de Tiradentes com a chegada da linha 15 prata do metrô. Então, esse tipo de informação fica cifrado. Por que fica cifrado? Porque as pessoas, não é? Porque os legisladores, porque o executivo, porque os subprefeitos, porque essa galera não quer que as pessoas saibam desse tipo de informação? É impressionante como a gente tem dinheiro público utilizado para N coisas e não se utiliza, né, bem o recurso público fomentando esse tipo de iniciativa, esse tipo de informação. Quando as pessoas mais carentes souberem dos direitos que elas têm, quando as pessoas mais carentes, mais pobres, mais vulneráveis souberem do que elas podem contar, o que elas podem exigir de fato, a gente vai parar com essa política do cachorro vira-lata. Porque em pé de igualdade está um morador da cidade de Tiradentes com um morador de Moema. Em pé de igualdade está um morador lá do extremo sul, do Jardim Ângela, com um morador da Faria Lima. Não muda. O munícipe é o mesmo. Deveria ser o mesmo. Mas a gente vê com projetos deste que vale aquela coisa. O pobre é bom, o pobre é bonitinho, o pobre é lindo, maravilhoso, mas o pobre fica lá no cantinho dele. Eu não quero ele aqui. Os empreendimentos de uso não residencial poderão construir 4 vezes a área do terreno isentos da outorga onerosa. Polos estratégicos de desenvolvimento. 4 vezes. As pessoas que constroem nessas áreas podem construir 4 vezes sem pagar a outorga onerosa. Que para todo o resto da cidade, o coeficiente é de 1. E nessas áreas é de 4. Sem o pagamento da outorga onerosa. É praticamente uma mina de ouro. E eu não sei por que não é fomentado. Eu não sei por que a prefeitura não faz jus. O poder executivo e o legislativo não faz jus. O poder executivo de executar obras, projetos para que essas áreas sejam fomentadas e o poder legislativo de fiscalizar. Por que não se está se executando o que um plano diretor estratégico prega desde 2014? Desenvolvimento econômico. Locais com grande concentração populacional, onde através de incentivos fiscais e tributários será estimulada a instalação de novas empresas. Polos de desenvolvimento rural sustentável apoiarão agricultores familiares e a produção orgânica, melhorando equipamentos, instalações, além de fortalecer a fiscalização e proteção da paisagem rural e da biodiversidade. Polos de economia criativa
Territórios destinados ao fomento de atividades econômicas relacionadas ao ciclo de criação, produção e distribuição de bens e serviços. Redes de centralidades polares e lineares. Espaços da cidade que concentram atividades de comércio e serviços, que serão fortalecidas e qualificadas recebendo um incentivo para a criação de novos empreendimentos de uso misto. Parques tecnológicos, que vão desenvolver atividades econômicas voltadas à produção de conhecimento, concentrando instituições de pesquisa científica e inovação tecnológica. Além disso, o Plano Diretor Estratégico prevê a proteção das áreas já existentes, assim como a criação de novos espaços voltados às atividades produtivas. Para isso, definiu a zona predominantemente industrial, que irá promover a manutenção das atividades produtivas e a geração de empregos, além da zona de desenvolvimento econômico, um incentivo à modernização das atividades ligadas ao conhecimento e tecnologia. Essas iniciativas têm como objetivo reforçar o papel da cidade como centro de atividades produtivas, nos campos industriais, comerciais, de serviços, bens e conhecimento. Uma cidade desejável para o futuro, que começa a ser construída agora. Ao promover melhor distribuição das atividades produtivas da cidade, a oferta de emprego fica mais ampla e acessível. São Paulo deixa de ter fronteiras e passa a ter pontes que ligam o desenvolvimento econômico a cada um de seus habitantes. São Paulo mais humana, São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. São Paulo é hoje a maior e mais desenvolvida cidade do Brasil e também o município mais populoso do país. Esse crescimento traz muitos benefícios, mas o processo de intensa ocupação ajudou também a consolidar o atual quadro de esgotamento dos recursos naturais da cidade. O plano diretor busca incorporar a agenda ambiental ao desenvolvimento de São Paulo, para que a cidade possa crescer de forma sustentável e controlada. Para isso, foi criada uma política ambiental do município, que articula diversas políticas públicas, sistemas e estratégias. O plano demarcou a zona rural da cidade, área responsável pela produção de alimentos. Área rural. Eu já fiz um vídeo explicando por que em 1976, 78, se eu não me engano, foi criado no perímetro metropolitano da cidade de São Paulo um plano de adequação de viário. Então a gente teve o micro, o macro e tem um projeto em 78, quando foi criado o primeiro plano diretor. Onde teve vários eixos, onde foi criada a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, descendo aqui embaixo, o corredor ali que vem por São Bernardo, Santo André e sai aqui em São Mateus. E em 86 foi criada a Avenida Hageb Bischoff, que sai aqui do centro de São Mateus e vem até divisa ali, quando muda de nome, né? O divisa do distrito de Cidade Tiradentes e Guaianazes. Então, você vê que aqui, infelizmente, a gente está considerado como área rural. Grande parte aqui da região do extremo leste, Cidade Tiradentes, São Mateus, Sapopemba é considerado como área rural. Agora me fala, quantas fazendas você conhece que tem aqui em Cidade Tiradentes? Quantas fazendas produtivas você conhece que tem na região da Jacupêssego, na região de Itaquera? Quantas fazendas produtivas você conhece que tem em São Mateus? Eu não sabia que eu estava num polo rural que estaria criando, criando maçã, milho, soja, se criando carne, o mercado agropecuário. Eu não sabia. Mas o legislador em 2014 pregava isso. É impressionante a capacidade. E olhando aqui, a parte da Zona Norte, aqui eu ainda até concordo. Cantareira, aquela parte ali do Parque Inês, divisa já, isso aqui já é a Serra da Cantareira. Zona Sul, aqui já tá no comecinho de Parelheiros, onde tem muita área verde. Mas aqui não faz sentido! Não faz o menor sentido! Da água que abastece a cidade e responsável também pelo lazer e turismo ecológico. O plano diretor apresenta uma nova concepção para a zona rural, que visa a contenção da expansão urbana e a preservação dos ecossistemas naturais, e além disso, prevê incentivos à agricultura orgânica e aos usos sustentáveis dos recursos naturais. A cidade também ganhará 167 novos parques e terá como instrumento para a ampliação de áreas verdes a permissão de utilizar o potencial construtivo de um imóvel em outro local, caso o primeiro esteja em áreas de interesse ambiental. Será criado um fundo municipal de parques, com financiamento partilhado entre o poder público e a sociedade civil. Para cada real doado por cidadão ou empresa, a prefeitura é obrigada a contribuir com o mesmo valor. A gestão desse fundo será feita de maneira transparente e a população poderá acompanhar o financiamento específico de cada parque. Será realizado o pagamento aos proprietários de imóveis que contribuem para a sustentabilidade da cidade como um todo, como, por exemplo, a produção de água e a manutenção da biodiversidade. Além destas medidas, estão definidos um conjunto de instrumentos que promovem a proteção e qualificação das áreas verdes e espaços livres da cidade. As áreas remanescentes de Mata Atlântica e a arborização urbana passam a ter planos específicos. Quando se fala em meio ambiente, é importante lembrar um papel fundamental do saneamento. Para isso, estão previstos planos que propiciarão à cidade um horizonte de universalização de serviços básicos, como abastecimento de água, tratamento de esgoto, melhorias na drenagem urbana para combater as enchentes e metas para a reciclagem. Tratamento de esgoto.
Infelizmente, por uma lei, a concessionária que cuida do abastecimento hídrico aqui do estado de São Paulo considera como tratar no esgoto você fazer a captação. Não existe tratamento de esgoto no município de São Paulo. É balela, conversa, é bravata. Não existe. Todo o esgoto gerado pelo município de São Paulo é colocado e descartado nos rios. E isso vai para a bacia do Tietê. Porque tanto o Pinheiros quanto o Tietê vão para o mesmo lugar. Eles se encontram lá na Zona Oeste e segue o caminho natural do rio. Então, não existe. Não existe. Isso é um recado para todo e qualquer legislador, para todo e qualquer candidato, para todo e qualquer gestor. Não existe saneamento básico no município de São Paulo. Porque para você fazer isso ao modo da Europa, para você fazer isso ao modo da América do Norte, você precisaria fazer uma nova cidade, um novo plano, com uma nova estrutura de captação diferente. Porque o que eu conheço hoje, o que tem debaixo da terra hoje, na maior parte do município da cidade de São Paulo, são canos que levam os dejetos, os esgotos, a água para os rios, as ligações hídricas que levam até o Tietê. Então, tudo isso é bravata, é pura bravata. E metas para a reciclagem. Também poderá ser criado, através de lei específica, o IPTU verde, um incentivo fiscal para que as reformas em construções existentes e novas edificações tornem-se mais sustentáveis. Com essas iniciativas, o plano diretor busca trocar o cinza pelo verde, conciliando o desenvolvimento urbano, social e econômico à conservação e recuperação ambiental. Quando urbanização e sustentabilidade andam juntas, a cidade se desenvolve de forma mais saudável para todos os habitantes. São Paulo mais humana, São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. São Paulo é o resultado do encontro de milhões de pessoas, de suas histórias, suas vidas e os seus sonhos. É através desses encontros que a cidade se inventa a cada instante. E ao inventar-se, estabelece a sua própria identidade e se transforma mais uma vez. A cidade pulsa como a vida. A cidade é a própria vida, acontecendo diante dos nossos olhos. A vida sempre se mostra, e ao revelar-se, cria infinitas maneiras de ser. E a essas criações nomeamos cultura. É sempre importante pensar que vida e cultura, no fim das contas, querem dizer a mesma coisa. O novo plano diretor de São Paulo parte desse ponto de vista para entender as dinâmicas culturais da cidade e, a partir disso, em conjunto com seus habitantes, construir os meios para fortalecer, preservar e estimular os fluxos da cultura no município. Para isso, serão criados diversos mecanismos, como as ZPECs, Zonas Especiais de Preservação Cultural. Essas áreas receberão incentivos para a preservação de bens tombados com valor arquitetônico, artístico, histórico e paisagísticos, significativos para a memória da cidade. A produção cultural e artística será estimulada em todo o território e poderá ser escoada por meio da exibição pública em espaços como teatros e cinemas de rua, circos e centros culturais. Tudo isso tem como objetivo fornecer as condições necessárias para que cada manifestação cultural possa crescer, se fortalecer e se expandir. E quando uma cidade se expande culturalmente, os seus limites geográficos se dissipam e ela se torna ainda mais grandiosa. Quanto mais diversa a cidade é, mais rica ela se torna. E quanto mais rica, ainda mais generosa a cidade deve ser. Por isso, devolver para toda a população os benefícios de sua própria produção cultural é fazer de São Paulo uma cidade mais justa e mais bonita. Um lugar em que o acesso à arte e à cultura deve ser um direito de todos. A cidade sempre fala, transborda a vida em cada rua e em cada esquina. E mesmo apesar dos problemas e complexidades, a cidade sempre encontra dentro de si a força e a alegria para continuar a celebrar a vida. São Paulo mais humana, São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. Quando a cidade toma para si a responsabilidade de pensar seus novos rumos, cria-se uma possibilidade real de mudanças. São Paulo já está mudando, e parte importante dessa transformação se dá através da ampla participação popular nas decisões da cidade, como a criação do novo Plano Diretor Estratégico. Uma ferramenta produzida de forma colaborativa, inclusiva e transparente, que permite que toda a sociedade seja ouvida e que todo diálogo entre o poder público e a população se dê de igual para igual. Dessa forma, a cidade se torna maior e mais forte, passa a encarar seus desafios e problemas de frente, e o mais importante, assume para si a responsabilidade e a oportunidade de construir um futuro mais justo e igualitário. O Plano Diretor reúne diversas instâncias de participação popular e mecanismos de interação entre a sociedade civil e o poder público.
Esses dispositivos cuidam de questões práticas e urgentes da política urbana, como projetos de lei, planos regionais e de bairros, paisagismo e mobiliário urbano. A gestão desses mecanismos é feita de maneira horizontal e democrática, e toda a população pode acompanhar e gerir a criação e implementação da política urbana da cidade. Além disso, outros instrumentos de participação social, como as audiências públicas, iniciativas populares, plebiscitos e referendos, garantem que a produção da cidade e os rumos de seu desenvolvimento sejam decididos em conjunto com seus habitantes. Para assegurar a participação direta da população também nos planos orçamentários, será implementado o Sistema Municipal de Planejamento Urbano. Esse sistema contempla e reúne uma série de leis e mecanismos que permitem ao poder público uma melhor gestão e aplicação dos recursos responsáveis pelas transformações urbanas de São Paulo. Esses recursos serão geridos e aplicados através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. O fundo será gerido por um conselho paritário, com o mesmo número de participantes da sociedade civil e também do poder público, e terá como principal fonte de arrecadação os recursos obtidos com a outorga onerosa, taxa do potencial construtivo da cidade. A transparência é o fio condutor dessas mudanças na cidade, e através de um sistema de monitoramento e informações implementado pelo plano diretor, todo cidadão poderá acompanhar a aplicação dos recursos em melhorias urbanas, como habitação social, áreas verdes, espaços livres e equipamentos sociais. Uma cidade feita para as pessoas e pelas pessoas, onde todo cidadão se sinta incluído e responsável pela construção de um futuro melhor e menos desigual. São Paulo mais humana, São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. Acompanhamos aqui esse vídeo, né, narrando, né, o que é o plano diretor estratégico, pelo menos o que deveria ser. Bom, acompanhamos até agora este vídeo, é uma explicação muito boa, muito sucinta, né, uma arte visual muito bem feita, muito bem elaborada, mas infelizmente que mostra um plano que não foi entregue, mostra uma utopia, mostra que quando você tem um projeto feito por pessoas que são descoladas da realidade, a gente tem uma peça que é linda, maravilhosa no papel. Mas quando cai na operação, fica praticamente inviável de se construir uma cidade com estes planos, com essas métricas. A cidade de São Paulo, ela é muito complexa, ela é muito abrangente. Então, para isso, nós precisamos agora, está ocorrendo agora, a revisão do plano diretor. Temos aí 75 metas, que eu vou gerar um outro vídeo explicando quais são as 75 metas que estão sendo pulverizadas pelas audiências públicas virtuais, que no meu ponto de vista, eu acho que não deveria estar ocorrendo, porque a sociedade, em tempos normais, sem ser o tempo de pandemia, já tem dificuldade tremenda de ter acesso a esse tipo de informação. Numa época de pandemia, fazer isso de forma virtual vai deixar de fora grande parte da sociedade paulistana, a parte mais carente e que necessita mais de atenção, de implementação de estrutura, de implementação de medidas que melhorem a qualidade da sociedade, né, carente como um todo. Medidas socioeconômicas, socioculturais. E para finalizar, quero agradecer a todos que viram este material. Meu muito obrigado. É isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau.